Aliados sublinham que ainda é cedo para avaliar o sucesso da contraofensiva ucraniana e Emmanuel Macron lembra que a operação pode durar vários meses. Donald Trump comparece esta terça-feira em tribunal, enfrenta 37 acusações federais. Crianças encontradas em selva amazónica, no centro de batalha familiar, pai e avós maternos reclamam guarda dos menores. Could artificial intelligence or AI destroy humanity? Well, one Brussels-based group believes so, and they've been actively trying to lobby the European Union into stopping the rollout of more powerful artificial intelligence systems. In the past few months, new tools such as ChatGPT have raised fears that AI will lead to millions of people losing their jobs or the generation of disinformation, especially during elections. But according to the founder of Pause AI, these powerful systems could very soon outsmart us. And if people try to interfere or shut them down, well, these technologies could even resist. Companies could eventually give AI systems more autonomy and connect them to certain vital infrastructures, such as, for example, the power grid, as well as certain weapons. And that's why the founder of Pause AI is also asking the EU to organize an international summit on this subject. Number one thing is to call for one government to step up, organize a summit, and implement a moratorium, a pause on AI development of these dangerous systems. And that needs to happen on an international level, because if you do it on a national level, there will be a lot of arguments against doing so. Nations compete just like companies compete. We can't just ask nicely of companies to stop their AI development because they have a lot of competitive pressure. And the same happens on a national level too. So we need to do this on an international level. That's why we need to do this summit. And Pause AI aren't the only ones to ring alarm bells on this issue. In June, Rishi Sunak, the UK Prime Minister, became one of the first world leaders to acknowledge the potential existential threat of developing a super intelligent AI without appropriate safeguards. And recently, hundreds of researchers and executives working in tech published this open letter warning that AI could one day destroy humanity. But some argue that AI is still too underdeveloped to pose a real existential threat, and that short-term problems such as, for example, biased and incorrect answers are the biggest issues right now. Sam Altman, CEO of OpenAI, which developed ChatGPT, said that while artificial intelligence could be beneficial to humans, regulating it is essential. O escândalo de corrupção no Parlamento Europeu abalou a confiança na União Europeia. Agora as instituições estão a fazer novos esforços para aumentar a transparência e a sua própria credibilidade. No Global Conversation, vamos falar sobre este assunto com Vera Jourova, a vice-presidente da Comissão Europeia. Vera Jourova, muito obrigado pela sua presença aqui na Euronews. Passaram 6 meses desde o maior escândalo de corrupção na história da União Europeia. De acordo com as últimas sondagens, a maioria dos europeus, na verdade 60%, está descontente com a forma como a União Europeia está a lidar com a corrupção. Está surpreendida? Não me surpreende, mas ao mesmo tempo dá-me outro impulso para fazer algo a esse respeito. Não importa onde o escândalo apareceu, foi provavelmente o fracasso mais de pessoas individuais do que do sistema. Mas o que é que os cidadãos podem pensar? Os políticos bem pagos têm privilégios imerecidos. Não sabemos quais são as normas e se existe alguma ética. São demasiadas perguntas e poucas respostas. Foi por isso que criámos o pacote anticorrupção, que também abrange as instituições da União Europeia. Hoje apresentei o primeiro organismo europeu de ética de sempre, que vai abranger todas as principais instituições da União Europeia.
Vamos falar sobre este novo organismo de ética, porque ele irá estabelecer normas futuras para todas as instituições da UE. Mas as ONG e os deputados ao Parlamento Europeu exigem que o controle não esteja ligado à União Europeia, mas que seja independente. Por que é que isso não está a acontecer? O organismo de ética está a preencher uma lacuna porque, imaginemos, cada uma das instituições tem uma estrutura interna que deve fazer o trabalho. O organismo de ética não deve substituir estas disposições institucionais. Há pessoas que devem investigar as infrações disciplinares e sancionar esses casos. O organismo de ética preencherá as lacunas, o teto sobre todas as instituições e o trabalho sobre as normas unificadas refletir-se-á no trabalho de cada instituição. Quanto ao porquê de não ser independente, penso que é importante que o organismo de ética seja composto por pessoas que conheçam o trabalho e o papel de cada instituição. É por isso que propus algo que será muito prático. Haverá 10 pessoas sentadas à volta da mesa. Refiro-me ao nível político, aos vice-presidentes de cada instituição ou a qualquer outro funcionário de alto nível. E haverá 5 peritos independentes convidados a trabalhar em conjunto com os representantes das instituições. Quero que o organismo de ética seja significativo, prático e transparente, para que as normas que o organismo de ética acordar sejam de conhecimento público. Relativamente à sua primeira pergunta e ao que as pessoas podem pensar de nós, penso que devem conhecer as regras relativas às viagens, aos presentes, às declarações de património e ao que os políticos fazem depois do mandato. Penso que as pessoas têm o direito de ver normas claras. Por exemplo, estas novas normas impedirão que no futuro o diretor-geral da Comissão Europeia aceite voos gratuitos e quartos de hotel gratuitos pagos por atores estrangeiros, como o Qatar. Honestamente, não percebo como é que isto pode estar a acontecer, porque eu estou numa viagem de negócios e então tenho de ter o aval da instituição e ser paga pela instituição para a qual trabalho. Ou se trata de uma viagem privada e, nesse caso, sou eu que a pago. Não vejo espaço para mais nada. Penso que é exatamente isso que o órgão de ética deve esclarecer e que devemos concordar com isso. Agora, 9 instituições têm de chegar a um consenso sobre as futuras regras de ética. Acha que serão suficientemente fortes? O que espera em termos de conteúdo? Pode dar-nos alguns exemplos? Terão de ser mais elevadas do que são atualmente, estou convencida disso. Quando olhamos para estas 10 instituições, contamos também com um banco de investimento europeu. Portanto, somos 10 instituições juntas. É claro que depende de todas aderirem e tornarem-se parceiras neste projeto, mas espero que sim. Estabeleceremos padrões elevados para o que referi, para as declarações de bens, para as ofertas, para as viagens, para as atividades pós-mandato. Pode acontecer que o organismo de ética estabeleça normas mais baixas em algumas instituições. Vou dar-lhe o exemplo que queria, os bancos. O Banco Central Europeu e o Banco Europeu de Investimento têm de estar incluídos. Existem regras muito rigorosas para os membros dos organismos no que diz respeito às declarações de património. Acha que os 700 eurodeputados também estão na linha da frente para fortalecer as normas? Se perguntar a todos eles, dir-lhe-ão que sim. Falei com muitos membros do Parlamento. É claro que o Parlamento é uma instituição especial. Há pessoas diretamente eleitas. Há sempre uma discussão sobre a liberdade do mandato ou sobre as suas imunidades. É muito justo que se discutam todas estas questões. Mas, ao mesmo tempo, deve haver padrões suficientemente elevados de igualdade para todos no Parlamento. As opiniões dos diferentes clubes políticos são bastante diferentes e eu estou disposta a discutir com todos. E que tal as investigações e as sanções relativas a estas regras éticas? Têm de permanecer nas instituições que têm uma base jurídica sólida para o fazer.
Sei que parece demasiado legalista, mas tenho de recordar que este organismo de ética será criado com base no acordo. Não está previsto no tratado e não será criado com base na lei. Quando se trabalha para um organismo criado por lei, está-se autorizado a consultar documentos privados e diferentes tipos de materiais. Está autorizado a inquirir as pessoas, a sancioná-las. E isso requer, de facto, a mais forte autorização legal possível. E isso, este órgão de ética não terá. Estamos a um ano das próximas eleições para o Parlamento Europeu. Tem receio de que os atores estrangeiros tentem influenciar a campanha e que possam mesmo fazer descarrilar a campanha antes das eleições parlamentares, por exemplo, com campanhas de notícias falsas ou desinformação? Acredito que não vão ganhar porque fazemos tudo para proteger as eleições contra a manipulação oculta e contra diferentes tipos de interferência. Mas com certeza haverá uma forte influência e uma grande pressão de diferentes atores hostis para interferir nos processos eleitorais. É por isso que já estamos a alertar os Estados-membros que têm a obrigação de organizar as eleições para que, de alguma forma, fortifiquem os sistemas, também contra ataques cibernéticos e contra campanhas coordenadas que utilizem a desinformação. Para combater a influência estrangeira, a Comissão Europeia também está a propor um novo pacote chamado Defesa da Democracia. Mas as ONG protestaram contra esta legislação, afirmando que é muito semelhante à lei russa sobre os agentes estrangeiros. Depois destas críticas, tenciona alterar esta legislação para satisfazer as ONG? A crítica baseou-se na falta de informação sobre o que planeamos e eu não critico ninguém. Penso que cabe-nos principalmente a nós informar todos os que possam sentir-se afetados pelo nosso plano. O plano é um elevado nível de transparência sobre os fluxos financeiros para a Europa. Penso que está longe da lei georgiana ou mesmo da lei americana ou australiana, que é de justiça criminal. Não há rotulagem, não há agentes estrangeiros, não há estigmatização. Queremos até incorporar na lei a salvaguarda contra possíveis abusos por parte de alguns Estados-membros. Não ir além dos pedidos ou requisitos da lei. Também perguntou sobre o processo. Admitimos que precisamos de mais tempo para duas coisas. Para as consultas intensas com todos os que levantaram a voz e manifestaram preocupações, especialmente as organizações não governamentais, para simplificar. Mas também ouvimos muitas interrogações vindas dos gabinetes oficiais dos Estados-membros. Vou aproveitar este verão para fazer consultas com base num texto já muito preciso para sabermos do que estamos a falar. A segunda coisa que temos de fazer é tentar recolher dados que nos deem mais certezas sobre a dimensão do problema. A recolha desses dados não é fácil porque estão principalmente na posse dos Estados-membros, dos serviços secretos e das agências de segurança. Estamos agora a explorar a forma de obter dados fiáveis. Vamos fazer duas coisas durante o verão e depois no outono voltaremos ao assunto. Porque estou convencida de que precisamos de uma lei deste género. Caso contrário, seremos o único espaço democrático que não dispõe de uma lei que, pelo menos, pretende aumentar a transparência e dar-nos a possibilidade de saber quem é pago pelos governos de países terceiros. Esta é a última coisa que quero dizer sobre a matéria de fundo, porque também houve uma crítica ao facto de todo o dinheiro vir do estrangeiro. Não. O que está em causa é o dinheiro pago pelos governos de países terceiros e por organizações estatais.
Pensa que as plataformas de redes sociais, as grandes plataformas de redes sociais, estão a fazer o suficiente para combater a desinformação, uma vez que o atual sistema europeu funciona na base do voluntariado e o Twitter está a abandonar esse sistema? Em breve teremos a Lei dos Serviços Digitais em vigor. Será uma legislação juridicamente vinculativa e pesada que procura aumentar a responsabilidade das plataformas. Trata-se de uma reação a algo que vimos evoluir ao longo dos anos e que nos diz que as plataformas estão a concentrar demasiado poder e estão relutantes em assumir responsabilidades relevantes. Antes disso, e paralelamente, temos o Código de Práticas contra a Desinformação, que é, de facto, um acordo voluntário. Neste momento, temos 44 signatários. Temos todas as grandes plataformas, exceto o Twitter. Podemos fazer muito com este código, mas é claro que ainda tem algumas lacunas. O que pretendo alterar, em primeiro lugar, é abordar a desinformação pró-Rússia e pró-Kremlin, porque se trata de um caso claro. A palavra propaganda tem de ser eliminada e estamos numa guerra de informação, pelo que não deve haver compromissos. Em segundo lugar, queremos que as plataformas sejam consistentemente moderadas e invistam na verificação de factos. Isso não pode ser feito apenas em inglês ou alemão. Tem de ser feito em todas as línguas dos Estados-membros. E o mais complicado é que quanto mais nos deslocamos para o leste da Europa, maior é a pressão da propaganda russa. Por isso queremos que invistam na verificação dos factos nesses países. Vemos uma grande influência da propaganda russa na Eslováquia e na opinião pública búlgara. Vemos pressões crescentes sobre as comunidades alemãs, em especial, recorrendo a alguns representantes internos. Isto é uma coisa nova, quanto a propaganda russa está a ser assumida pelos partidos extremistas da União Europeia. Trata-se de uma nova e perigosa fase. Por isso, mais moderação. A terceira coisa que pretendemos das plataformas é permitir que os investigadores tenham um melhor acesso aos dados. Nós precisamos dos investigadores para analisar a situação. Quando digo nós, quero dizer nós, os legisladores, porque gostaria que a internet e as redes sociais continuassem a ser uma zona livre para a liberdade de expressão. Por isso, a minha preocupação é não exagerar com as regras que estamos a adotar, mas apresentar medidas proporcionais e necessárias. Precisamos de saber o que está a acontecer e os investigadores devem ajudar-nos com um tipo de análise séria. A primeira coisa, e esta é uma nova agenda, pedi na segunda-feira às plataformas que considerassem o novo desenvolvimento da inteligência artificial generativa. Também aqui o código pode ser um veículo rápido, uma resposta rápida. Essa é a próxima pergunta, porque o ChatGPT está a levantar preocupações sobre notícias falsas e personalização. Muitas pessoas estão preocupadas com a disseminação da inteligência artificial. Teme que no futuro a linha entre a realidade e a ficção desapareça? Não, mas só no caso das próprias pessoas, aquelas que leem os textos e veem as imagens, serem capazes de ver que aquela coisa concreta é produzida por inteligência artificial. Temos de ser teimosos nisso. Temos de insistir que a produção de inteligência artificial esteja a ser feita corretamente e de uma forma clara e compreensível. Vou dar um exemplo. Vejamos o sistema de verificação de factos que queremos que esteja a funcionar nos Estados-membros. Quando a peça de desinformação é rotulada e os factos são acrescentados, vemos uma grande mudança no comportamento do utilizador. Na maioria dos casos, essa desinformação não é enviada para mais lado nenhum. As pessoas refletem sobre o assunto, por isso creio que a mesma lógica funcionará quando as pessoas virem que se trata de uma produção de um robô. Podemos levar a sério, podemos não levar, mas gostaria de dizer que estamos num momento crítico da história e temos de defender as pessoas reais.
Como fazê-lo? Não dar aos robôs a liberdade de expressão, não dar aos robôs a automaticidade no alcance e não proteger a produção dos robôs através de direitos de autor. Penso que estes são princípios muito simples, sempre baseados no mantra de que temos de proteger os direitos existentes das pessoas reais. Quando olhamos para as batalhas em torno do Estado de Direito na União Europeia, com a Polónia e a Hungria, a União Europeia está a utilizar ferramentas relativamente novas através da Comissão, especialmente no caso da Hungria, a suspensão dos pagamentos da UE. Acha que isso vai aproximar os resultados? Vemos na Hungria que a condicionalidade e o congelamento do financiamento trazem resultados. Isto após muitos anos de estabilização de uma situação que não queríamos ver do ponto de vista do Estado de Direito. Agora vemos que na Hungria está a decorrer uma reforma do sistema judicial e que foram tomadas muitas medidas para aumentar a proteção do financiamento da União Europeia. Os profissionais húngaros e os funcionários estão a fazer o seu melhor para nos convencer de que tudo será posto em ordem na Hungria. É claro que gostaríamos de ver uma ação mais ampla, mas de momento devo dizer que a pressão financeira é talvez mais bem-sucedida do que algumas medidas jurídicas. Mas temos de fazer tudo também recorrendo às infrações e ao artigo 7º. Falando de infração, a Comissão Europeia acabou de lançar um procedimento por infração contra a Polónia porque está a propor uma nova lei que, na verdade, é contra a pressão estrangeira para exercer influência, mas muitas ONG e a oposição receiam que esta lei possa ser utilizada como uma arma política contra eles. Como vê essa questão? Reagimos a esta lei através de uma reação rápida, sem precedentes, porque vemos esta lei como algo que põe em perigo uma batalha democrática ou a forma democrática de fazer política. É claro que haverá eleições na Polónia, mas mesmo que não houvesse eleições tão cedo, teríamos de reagir. Porque se trata de uma questão de princípio, digo sempre que temos de proteger melhor as eleições. Uma das suas perguntas era sobre a possibilidade das eleições poderem ser influenciadas por agentes maliciosos. Até à data, sempre vi o perigo dos adversários políticos na campanha terem de jogar o jogo em posições desiguais e sem haver um árbitro para decidir de forma justa. Mas este é um novo capítulo, porque a lei polaca diz que algumas equipas e algumas pessoas não podem entrar no campo de jogo. Por isso, independentemente das próximas eleições na Polónia, tivemos de reagir, porque foi criado um órgão puramente político, que deve ter competências comparáveis às dos procuradores ou juízes. De acordo com a forma como avaliamos a situação, é algo que está a violar a legislação da União Europeia. Vera Jourova, thank you very much for the interview. Thank you very much.